O ministro Alexandre de Moraes, ainda quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu voto decisivo para a cassação do mandato do deputado federal cearense Eduardo Bismarck. Isso aconteceu em maio passado. Mas só agora, na última semana, o ministro Alexandre de Moraes publicou o acórdão desta decisão. O acórdão é o documento final do processo. Ainda pode haver algum recurso, mas, como dizia o ex-deputado federal João Frederico Ferreira Gomes, recurso de candidato derrotado e choro em sentinela não resolve nada. Pois bem, o deputado Eduardo Bismarck, que foi eleito pelo PDT, está com o seu mandato cassado. O Tribunal Regional Eleitoral deve ser comunicado desta decisão nesta semana, se já não o foi, porque o acórdão foi publicado na semana passada. Com a cassação do deputado federal Eduardo Bismarck, também vem a cassação do mandato ou da perspectiva de mandato do suplente de deputado estadual, Aldic Mota. Ele foi envolvido no mesmo processo em que está também o prefeito de Baturité, cujo nome é Herbeli Mota. O prefeito, na decisão que cassou o mandato do deputado Eduardo Bismarck e do suplente Aldic Mota, ele foi considerado inelegível. Ele foi eleito em 2020. Estava querendo ser candidato à reeleição. Já havia feito o pedido de registro da sua candidatura ao Tribunal, à Justiça Eleitoral de Baturité, que a indeferiu. O pedido de candidatura do Herbeli já havia sido indeferido na semana passada. Ele recorreu, mas agora com a publicação do acórdão não há mais o que se discutir. O partido dele, o Republicanos, pode indicar um outro nome para disputar a prefeitura de Baturité. O primeiro suplente de deputado federal que se efetiva com a cassação do mandato do deputado Eduardo Bismarck é o Leônidas Cristino, PDT. O Bismarck foi eleito pelo PDT. Pesquisas que serão publicadas nesta semana, aqui em Fortaleza, sobre as eleições para prefeito da capital cearense, sem dúvida, já refletirão uma boa parte da repercussão da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Os números que forem apresentados pelo Instituto Quest no dia 11, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, é uma das mais importantes pesquisas a serem publicadas nesta semana, a da Quest, no dia 11, depois de amanhã. E a do Datafolha, no dia 13, sexta-feira, refletindo já repercussão da programação eleitoral gratuita, onde todos os candidatos que têm direito ao tempo na propaganda eleitoral, porque nem todos têm esse direito, porque esse direito é estabelecido em razão da representação federal na Câmara dos Deputados de cada partido que esteja envolvido na disputa.
Quem não tiver o número mínimo de deputados federais não tem direito ao tempo da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Pois bem, os que estão participando dessa campanha da propaganda eleitoral no rádio e na televisão já são conhecidos do eleitorado fortalezense. Os números, repito, podem até não serem os mais próximos do resultado da eleição, mas eles já se aproximarão dos números finais da disputa eleitoral. Os candidatos que estiverem bem situados nessas duas pesquisas, com certeza serão os que estarão também bem situados no final da disputa eleitoral, com a votação no dia 6 de outubro. Já dá para se ter um norte de quais dos candidatos irão participar do segundo turno da disputa deste ano. O primeiro turno termina no dia 6 de outubro. Os dois mais votados para a Prefeitura de Fortaleza e também na Prefeitura de Caucaia são os dois municípios cearenses que podem ter um segundo turno na disputa. Então, esses dois candidatos participarão de uma nova votação no dia 27 de outubro, o último domingo daquele mês. Portanto, é importante atentarmos para essas duas pesquisas que serão publicadas nesta semana. Na quarta-feira, a do Instituto Quest, e na sexta-feira, 13, do Instituto Datafolha. Os dois institutos são realmente importantes e respeitáveis. Nós demos uma manchete no blog do Edson Silva nesse final de semana sobre o blefe da Associação Cearense de Magistrados. Nós havíamos anunciado no meio da semana passada que a Associação Cearense dos Magistrados ia lançar um movimento de eleição direta para a escolha dos dirigentes do Poder Judiciário cearense. Isso gerou uma certa expectativa, porque já se falou em algum momento de eleição direta para a escolha do presidente, vice-presidente e corregedor da Justiça cearense. Mas foi um assunto que nasceu e morreu no nascedouro. Jamais o Tribunal de Justiça vai mudar o seu regimento para permitir que juízes do primeiro grau participem da eleição do comando do Poder Judiciário. Eles já não pensavam, queriam abrir esse leque há alguns anos, que dirá agora, depois do exemplo da eleição direta para a escolha de Procurador-Geral de Justiça, quando todos os promotores de justiça votam para eleger uma lista sextupla de onde sairá o Procurador-Geral de Justiça. Até antes dessa nova ordem de escolha por eleição direta dos integrantes do comando do Ministério Público Estadual, só os procuradores de justiça chegavam ao comando. O Ministério Público Estadual é composto de promotores de justiça, são aqueles trabalhadores do primeiro grau. São os promotores que trabalham nas comarcas do interior e também na comarca de Fortaleza, nas grandes comarcas do estado. Os procuradores, que são uma minoria,
são os representantes do Ministério Público que trabalham no segundo grau, trabalham junto ao Tribunal de Justiça. As causas levadas pelo Ministério Público Estadual ao Tribunal de Justiça são por intermédio dos procuradores. Os promotores só peticionam junto aos juízes do primeiro grau. Pois bem, quando os promotores começaram a votar para a escolha do comando do Ministério Público, nenhum procurador de justiça foi escolhido como o chefe do Ministério Público estadual. Sempre foram os promotores. Os promotores só votavam ou só votam em promotor. Tanto que sempre o procurador de justiça é um promotor. Embora esse procurador de justiça, que é promotor, atue junto ao Tribunal de Justiça, ele integra a mesa do colegiado nas sessões plenárias do Tribunal de Justiça, mas nunca um deles, mesmo que tenha sido o promotor, que tenha sido um procurador-geral de Justiça, é escolhido para ser desembargador. A escolha de desembargador para os membros do Ministério Público é feito através de uma lista sêxtupla, que é composta lá no Ministério Público. Essa lista, com os 6 nomes, é encaminhada para o Tribunal de Justiça do Estado, que a reduz a uma lista tríplice dos 6 nomes que os desembargadores recebem, indicados pelo Ministério Público, para que um deles possa ser desembargador. Dessa lista, o tribunal retira 3 nomes. E nessa lista tríplice, o tribunal encaminha para o governador do estado, que é quem escolhe o desembargador. O governador do estado hoje só escolhe o desembargador que sai da cota do Ministério Público ou da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, a secção do Ceará. E o Tribunal de Justiça não inclui nesta lista tríplice nenhum promotor de justiça. É possível até que, se o Ministério Público entender de mandar uma lista sextupla, só com nomes de promotor, é possível até que o tribunal a devolva para que algum procurador nela seja inserida. Pois bem, com esse exemplo, como o Tribunal de Justiça vai abrir mão para juízes votar na escolha de presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Justiça do Estado? Nunca, jamais, eles abrirão desse poder, porque, sem dúvida, o exemplo do Ministério Público seria levado para lá, e nenhum desembargador ia chegar mais à presidência do Tribunal de Justiça. Os juízes só conseguirão participar de votação direta para a escolha do comando dos tribunais se uma lei federal mudar a atual situação. Por isso, nós dissemos que foi um blefe e continuará sendo a Associação Cearense dos Magistrados falar em eleição direta, para o comando do Poder Judiciário cearense. Uma decisão judicial, 11 anos depois do cometimento do crime, foi anunciada
no último fim de semana. A Justiça condenou a Prefeitura, condenou o secretário municipal, servidores do município, por conta da demolição de um imóvel acontecido lá pelos idos de 2012, 2011, por aí. Esse imóvel estava em processo de tombamento. E o órgão municipal autorizou a sua demolição. A construtora que demoliu também foi condenada a pagar alguns milhões de reais. Isso 11 anos depois. A notícia veio a público através dos informes do Ministério Público Estadual. 11 anos depois. É isso que eu essa quantidade de tempo, de anos que eu estou dizendo. 11 anos depois veio uma decisão judicial do crime que foi praticado lá atrás, a demolição de um imóvel que estava em processo de tombamento. Eu não sei nem o que dizer com relação a isso, porque o que vem à vontade são palavras fortes. Palavras fortes. A justiça deveria se envergonhar em dar uma decisão em um processo 11 anos depois da prática do crime. E o Ministério Público, que foi o autor da ação, idem. Não é concebível se a justiça, seja o cidadão comum ou o próprio Ministério Público, e receber o resultado dessa sua provocação ao Poder Judiciário 10, 11 anos depois. É preciso se rever essa situação para que o Judiciário continue merecendo o respeito da sociedade brasileira. É preciso que ele reveja essa situação. Não se pode demorar tantos anos para decidir sobre uma causa que hoje nos é muito cara, né? Essa de guardar a memória, essa do meio ambiente e alguns outros assuntos do momento. O ex-governador Ciro Gomes foi com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, ao Cariri no final de semana. Eles percorreram os mais importantes municípios daquela região, Juazeiro, Crato, Barbalha, em movimentos políticos em defesa dos seus candidatos. Ciro, mais uma vez, lá em Juazeiro, foi forte nas críticas ao governo do Estado, mas, sobretudo, ao ex-governador Camilo Santana, a quem ele chamou de Judas, ditador e corrupto. Camilo tem dado como resposta às acusações do Ciro o silêncio. Não sei se é boa coisa. E a justiça seria ou será o caminho natural. Aliás, o deputado Evandro Leitão foi à justiça contra umas afirmações do ex-governador Ciro Gomes e aliados do Ciro protestaram. Bom, protesto normal, solidariedade a um correligionário político, mas não errou ou não erra quem vai à justiça na busca de reparação de danos. Não erra, é o caminho natural. Mesmo a justiça demorando tanto tempo, às vezes ela não demora tanto, mas demora mais do que o necessário em qualquer
dos processos. Só há uma diferença, é que o político, quando entra com uma ação dessa, ele entra para evitar dar esclarecimentos sobre a acusação que lhe é feita. O sujeito é acusado de desviar uma determinada quantia de dinheiro numa determinada obra, em vez de ele dizer e provar que não houve o desvio, que a obra foi feita legalmente, os gastos estão comprovados. Ele prefere ir à justiça porque ele dá como resposta ao acusador: olha, eu fui para a justiça. Bom, a justiça vai decidir daqui a alguns anos e ninguém nem lembra mais do episódio. Ele pode até ser condenado. Ele foi à justiça, mas não teve o direito que pretendia ter. E a sociedade não sabe. O político que é acusado de desvio de recursos, ou seja lá do que for, ele precisa primeiro provar que não fez. Ele precisa primeiro provar que não fez. Provar não dizendo, não é verdade. Não é verdade por isso, isso e aquilo. Muito bem. Depois ele pode ir à justiça e deve sim cobrar danos sobre a acusação. Mas simplesmente ir à justiça sem esclarecer os fatos denunciados é só enganação. A acusação contra um político é diferente. A acusação contra uma pessoa que desvia recursos públicos é diferente da acusação feita a uma pessoa que desvia também recursos, mas do privado. São duas situações. Bom, na próxima segunda-feira, ou a partir da próxima segunda-feira, aqui na TV da Transparência, nós vamos começar a discutir as propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Todos os candidatos, por conta da legislação atual, todos os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral, juntamente com o seu pedido de registro da candidatura, de um projeto de governo para, no caso de ele ser eleito prefeito, poder executar. E também para que a sociedade, conhecendo as suas propostas, possam decidir em votar nesse, naquele ou naquele outro. Por isso nós vamos fazer essa discussão. Como nós vamos fazer essa discussão? Vamos fazer essa discussão entregando, como já entregamos, cópias desses projetos a 3 professores universitários. Um professor da Unifor, a Universidade de Fortaleza, um professor da Universidade Cristos e um professor do Instituto Federal. Os 3 professores vão analisar cada um dos projetos, das propostas, em um determinado dia. Segunda-feira, nós vamos começar pela ordem alfabética dos candidatos. Segunda-feira, o primeiro projeto a ser analisado, a ser discutido, a ser criticado pelos professores é o do candidato André Fernandes. As propostas que ele apresentou à Justiça Eleitoral serão discutidas pelos professores dessas unidades de ensino superior de Fortaleza, um da Unifor, um da Unicristos e um do Instituto Federal. Os professores terão 1 hora, de 12 às 13 horas, para
analisarem essas propostas, criticarem, elogiarem, acharem factível ou não. Isso depende do entendimento deles. Na segunda-feira, a primeira proposta examinada será a do deputado André Fernandes, que é candidato do PL. Muito bem. Na terça-feira, o candidato André Fernandes é o nosso convidado para vir ao estúdio da TV da Transparência comentar o que disseram os deputados, ou melhor, os professores, sobre a sua proposta. Os professores analisam a proposta do deputado André Fernandes na próxima segunda-feira. Na terça-feira, o deputado André Fernandes é convidado a vir ao estúdio da TV da Transparência, ocupar o horário de 12 às 13 horas, para comentar os comentários dos professores sobre a sua proposta de governo. Pode concordar, discordar, acrescentar mais alguma coisa, ele terá meia hora livre para comentar as críticas ou não, ou o que disseram os professores no dia anterior, na segunda-feira. Depois dessa meia hora, ele então será entrevistado na outra meia hora sobre o que se deixou de falar ou sobre também o que se falou. Portanto, nós vamos começar a discutir as propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza a partir de segunda-feira, de 12 às 13 horas. Um dia, os professores analisam um projeto. Na segunda-feira, é o do deputado André Fernandes. Na terça-feira, o deputado André Fernandes vem aqui comentar o que disseram os professores sobre a sua proposta e acrescentar, se lhe interessar, alguma outra coisa. Meia hora depois da sua explanação, ele então será entrevistado sobre o que se deixou de dizer ou ainda sobre o que já se foi dito. Na quarta-feira, será o capitão Wagner e assim por diante. Nós vamos seguir a ordem alfabética. Na segunda, André, o projeto de André, analisado pelos professores. Na terça-feira, o André vem ao estúdio comentar sobre a avaliação feita pelos professores. Na quarta-feira, a avaliação dos professores será sobre o projeto do capitão Wagner. Na quinta-feira, o capitão Wagner virá ao estúdio para comentar sobre o que foi dito em relação ao seu projeto e assim por diante. Com essa programação, nós esperamos dar uma contribuição a mais e diferente para que o eleitor fortalezense possa melhor escolher os seus candidatos. Até aqui, estamos a menos de um mês do dia da votação, os candidatos não tiveram oportunidade ou não quiseram comentar os seus projetos, as suas propostas. Então, nós vamos fazer isso esperando dar uma boa contribuição para uma melhor escolha do futuro prefeito de Fortaleza. O jornal Estado de São Paulo tem sido realmente o jornal mais crítico
com relação à atuação do Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. É bom que isso aconteça. É bom que isso aconteça. No regime democrático, todos estão sujeitos à crítica. E se o jornal não tivesse essa vigilância como tem, talvez a situação fosse mais diferente ainda. E mais diferente não para melhor, talvez até para pior. O Judiciário não pode ser o ditador, como o Executivo não pode ser e o Legislativo idem. Todos têm que agir de acordo com o que estabelece a Constituição da República. Para o leigo, muitas vezes o Judiciário se excede. E para os próprios conhecedores do direito, estudiosos do direito, os jurisconsultos, essas figuras especiais da área do direito, alguns deles também criticam a atuação do judiciário em determinados momentos, sobretudo quando ele avança na área da política. A área da política é bem diferente mesmo da área do executivo, que é da área administrativa. A área política é quem acaba decidindo, o político, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, realmente são muito omissas em relação a inúmeras questões. Recentemente, o Senado aprovou uma matéria limitando os poderes dos ministros das Cortes Superiores de Justiça com relação às questões das cautelares, as liminares, que realmente ainda se constitui um absurdo. Um juiz concede uma liminar justa ou injustamente e senta em cima desse processo. Essa liminar perdura 1 ano, 2, 3, 4. Sem o processo andar e com uma das partes prejudicadas. Porque o direito não foi dado em definitivo a nenhuma das partes, mas, em razão dessa cautelar, dessa liminar, foi antecipada para uma das partes, que talvez pode até no final do processo não ser a legítima para ter o direito. Então, é inconcebível uma liminar ter uma duração ad eterno. Não é possível, ela tem que ser... não há como se discordar da concessão da liminar. Ela pode ser necessária, é necessária em alguns momentos, mas ela é necessária para um momento, não é para uma vida. Não pode-se ter uma liminar e o juiz passe um mês depois para tratar desse assunto, levá-la ao plenário, revogá-la, mas não tem sentido. É bom a vigilância do jornal O Estado de São Paulo e que outros jornais que estão mais próximos do poder pudessem fazer isso, seria importante para a democracia brasileira. Assim como aqui no nosso estado ou em todos os outros estados da federação. É bom se vigiar o Tribunal de Justiça. Por que não? Por que não? Se dizia antigamente que o desembargador achava que era o Deus, era o folclore que se tinha, porque ele podia tudo. Não é assim, não é assim. O desembargador é uma autoridade que merece todo o nosso respeito e consideração, como merece o juiz, como merece os cidadãos outros. Todo cidadão merece respeito e consideração. O desembargador, ele exerce uma função pública importante,
muito importante. O juiz exerce uma função pública importante, mas o fato de ele exercer uma função pública importante não significa dizer que ele está imune à crítica, que ele é intocável. Não. Até porque todos são humanos. O ex-senador Tasso Gereissati ainda está convalescendo de uma pequena cirurgia, dizem amigos dele, mas não se diz que cirurgia. O fato é que ele está convalescendo e não, tudo indica que não vai realmente para as ruas. E também não há necessidade de ele ir para as ruas de Fortaleza. Ele tem participado na coordenação da campanha. Ele é um dos integrantes dos 5 nomes que comandam a campanha do prefeito José Sarto. Essa é a informação que se tem de já há algum tempo. Já há algum tempo ele fez essa cirurgia, coisa de 30 dias, e está convalescendo. Não foi coisa muito séria, coisa séria, mas ele já tem uma idade, já passou dos 75 anos e precisa ter realmente uma certa atenção à sua saúde, que é sempre comentada já há muitos anos. O Tasso, quando foi candidato a governador, em 1988, no mesmo ano, no início do ano, ele tinha se submetido a uma cirurgia cardíaca de risco em Cleveland. Tanto se dizia que a família era contrária a essa candidatura dele a governador naquela época, porque não tinham passado ainda 6 meses da cirurgia. Era uma cirurgia, na época, cirurgia cardíaca para colocação de válvulas ou coisas assim, eram muito arriscadas. O conhecimento da cirurgia ainda era embrionário. Por isso, desde lá, ele tem tido preocupação realmente com a saúde. E essa mini cirurgia que fez agora há pouco mais de um mês ou há um mês, o motivou a ficar distante das ruas nessa campanha municipal no estado do Ceará, não só em Fortaleza. Dizem os amigos que ele gostaria de ter ido a alguns municípios cearenses, como fizera em outras disputas eleitorais. Também se falou ainda se fala, na ausência da deputada federal Luiziane Lins na campanha do PT em Fortaleza. Nós já dissemos aqui em mais de uma oportunidade que ela não participará da campanha do PT em Fortaleza. E participará se no segundo turno estiver o capitão Wagner. Ela votará no capitão Wagner. Seus correligionários, alguns já trabalham, não mais com tanta reserva, em favor da candidatura do capitão Wagner. Ela não participará da campanha do PT em Fortaleza. E não é só por conta da candidatura do Evandro Leitão. Não. Também por ela. Luiziane não gostou do modo como foi feita a eleição da prévia para a escolha do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Ela não gostou do trabalho do Evandro Leitão para sair vitorioso, mas ela saiu mais sentida foi com a investida ou as investidas do Camilo Santana e do José Guimarães. Os dois ela não quer nem saber de notícias.
não quer vê-los. Camilo está dentro da campanha de Evandro e isso é um fator significativo para afastar Luiziane. Não é o primeiro, é o maior, mas é isso que a distancia da campanha do PT de Fortaleza e a fez se comprometer em votar no capitão Wagner. No segundo turno, ela vai para as ruas. No primeiro turno, evitará, para não ter problemas com a legislação eleitoral. Ela não pode, no primeiro turno, ir para as ruas defender uma outra candidatura que não seja a do partido dela, do PT. Como ela não quer ajudar o candidato do partido dela a se eleger prefeito, ao contrário, ela quer derrotá-lo, ela se prepara para ir para as ruas ao lado do capitão Wagner ou em defesa da candidatura do capitão Wagner no segundo turno. Um outro nome que se fala de ausente na campanha em Fortaleza, embora ele tenha comparecido a um evento da campanha do candidato Evandro Leitão, é o ex-governador e o atual senador Cid Gomes. Cid Gomes foi a um único evento da campanha do Evandro, provocado publicamente. Na véspera da ida dele, que foi uma segunda-feira, num evento num dos bairros de Fortaleza, o jornalista Walter George disse na coluna que o Evandro havia ligado na coluna dele, que o Evandro havia ligado para o Cid, pedindo para ele encontrar um momento em que pudesse participar de um movimento em Fortaleza. Isso aconteceu numa segunda-feira, 2 ou 3 segunda-feiras. O Cid tem restrições, eu não diria à candidatura do Evandro, mas tem restrições ao Evandro Leitão. E sabe por quê? Porque Evandro Leitão faltou com a palavra com o Cid em 2 oportunidades. Fazendo um exercício de memória rápido, nós tivemos uma eleição para a presidência da Assembleia Legislativa cearense que foi muito conturbada. Chegou ao ponto de o governador, na época, Camilo Santana, incentivar a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. O Tribunal de Contas do Município foi extinto em razão de uma disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. Era o candidato oficial Zezinho Albuquerque e já estava como presidente da Assembleia há 2 mandatos. Portanto, ele estava quase que se perpetuando como presidente da Assembleia, embora o regimento, a Constituição, proíbam reeleições, mas permite uma reeleição. Como o mandato de deputado são 4 anos, se o sujeito se elege no primeiro ano presidente da Assembleia, ele tem direito a uma reeleição. E foi o que aconteceu. Zezinho foi reeleito. Então, ao fim dos 4 anos, também terminou a legislatura. No ano seguinte, no término do mandato dele, foi eleita uma nova Assembleia. E aí começou tudo de novo. A lei proíbe reeleições. Mas, nesse caso aí, como já tinha havido uma reeleição, terminou a legislatura. Se terminou a legislatura, a outra que vem é o começo de tudo novamente. E Zezinho foi candidato.
E o deputado Sérgio Aguiar já estava trabalhando há algum tempo para ser candidato a presidente da Assembleia e conquistou o apoio do ex-presidente da Assembleia, Domingos Filho, que no momento estava na presidência do Tribunal de Contas dos Municípios. Domingos foi o pivô da acirrada disputa. Não cedeu a pedido do governador para deixar de apoiar o Sérgio Aguiar. Não cedeu a pedido do Ciro Gomes, e nessa conversa eles tiveram uma discussão árida. Não cedeu. Como não cedeu, recebeu como castigo perder a presidência do Tribunal de Contas dos Municípios. Como não poderia perder? Naquela época não se falava em impeachment. Resolveram extinguir o TCM. O PDT elegeu Zezinho Albuquerque a um preço muito elevado. E o Cid Gomes resolveu, como dizem os advogados, chamar o feito à ordem e começou um movimento para evitar reeleição de pedetista na presidência da Assembleia. Naquela época, o PDT estava unido e tinha a maioria, uma significativa maioria na Assembleia. Ao final do mandato de Zezinho Albuquerque, já existindo o movimento de não reeleição, então Cid reuniu todos os deputados do PDT, com o apoio do governador da época, Camilo Santana, incluindo nesse rol o Evandro Leitão, que já despontava como candidato a presidente da Assembleia. E foi firmado um pacto dos deputados estaduais do PDT com o ex-governador Cid Gomes, de que a partir dali, o presidente que fosse eleito, o deputado que fosse eleito presidente da Assembleia, não buscaria a reeleição. Evandro Leitão foi eleito presidente da Assembleia e buscou a reeleição. A alegação foi de que o governador Camilo Santana queria que ele continuasse como presidente. Cid não reagiu e conteve a bancada do PDT. Evandro foi reeleito. E Cid, como Ferreira Gomes, guarda bem o que ele quer guardar para cobrar lá na frente. E guardou. Evandro foi eleito presidente. Agora, quando saiu o candidato, na escolha, na história da indicação de candidatos, Cid, quando percebeu que o Palácio da Abolição, Camilo, estava maquinado com Evandro para esta sucessão municipal, assumiu o controle do PSB, assumiu de fato, de direito não, de direito ele não é diretor do PSB, ele é só afiliado, mas ele assumiu o comando de fato. O presidente do partido estadual é o pai do ex-governador Camilo Santana, é o Eudoro Santana, que é o presidente de fato, ou melhor, de direito. O de fato é o Cid Gomes, tanto que indicou o Osmar como presidente do Diretório Municipal de Fortaleza. Não é o Osmar Baquite. Bom, Cid começou então a dizer:
o PT não deve indicar o candidato a prefeito. Só uma observação. Na briga do PDT, quando o PDT resolveu não indicar Isolda Sela como a candidata do partido à sucessão estadual, indicou o Roberto Cláudio, houve esse rompimento de uma boa parte do PDT. Os aliados, o PDT de Cid Gomes, que era o todo, decidiu que todos eles sairiam do PDT e iriam para um único partido. Foi firmado esse compromisso. Evandro rompeu com esse segundo compromisso e filiou-se ao PT e ensaiou a sua candidatura. Cid então começou a dizer: o PT deve respeitar os aliados e não deve indicar o candidato a prefeito, porque ele já tem um presidente da República e já tem o governador do estado. O candidato a prefeito de Fortaleza deve ser um nome de qualquer um dos partidos aliados. Ele sabia que já estava sendo tramada a candidatura do Evandro. Isso foi uma reação de leve. Uma reação de leve. O fato, Cid não confia na palavra do Evandro por essas duas razões. Primeiro, ele não cumpriu o compromisso de que não buscaria a reeleição como presidente da Assembleia. Segundo, ficaria no PDT até que todos decidissem a trocar de partido e para um mesmo partido, inclusive com o Cid Gomes liderando esse movimento. Por isso é que o Cid Gomes não está de todo na campanha do Evandro Leitão. Um grande problema também na segurança pública do Ceará é a falta da polícia judiciária. A polícia judiciária é a polícia civil. Ela não vai para o combate com o criminoso, tete a tete, não. Mas ela é responsável pela feitura do inquérito policial. O inquérito policial é o norte da ação criminal. Um inquérito policial mal feito, de propósito ou não, resulta nisso. Um inquérito policial mal feito, ou de propósito, ou por incompetência, resulta nisso. Não é uma absolvição. Um outro inquérito pode denunciá-los novamente. Mas isso é uma demonstração de que o governo falha também aí, nessa parte da segurança, na feitura do inquérito policial. O inquérito policial é a base de informação para o Ministério Público denunciar os criminosos. Se o inquérito é mal feito, o Ministério Público tem muita dificuldade de denunciar. E a denúncia acaba sendo vazia, inepta. Agora, a Justiça poderia ter visto isso também há bem mais tempo. Não se pode demorar, até no recebimento de uma denúncia. O juiz, ao receber a denúncia, já está vendo ali se ela é inepta ou não. Só alguns anos depois é que o juiz constata que a denúncia é inepta. A segurança pública do Ceará merece uma polícia judiciária melhor, maior e mais ágil. Obrigado pela atenção dispensada. Eu me despeço aqui,
desse primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, lembrando que a partir de segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, dia 16, nós vamos começar a discutir as propostas dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. É um projeto diferente do que estamos vendo até aqui. Nós entregamos a responsabilidade a 3 professores universitários, um da Unifor, um da Unicristo e um do Instituto Federal, para eles analisarem cada uma das propostas dos candidatos, criticarem-na publicamente, aqui na TV da Transparência. Um dia para cada candidato. Vamos começar na segunda-feira com as propostas do candidato André Fernandes. Na terça-feira, o candidato André Fernandes é o convidado da TV da Transparência para comentar as críticas, as observações feitas pelos professores universitários sobre as suas propostas de governo. Ele vai ter meia hora ininterrupta para ele prestar os seus esclarecimentos, fazer as suas observações. E meia hora depois, ele será entrevistado pelo que foi dito ou pelo que se deixou de dizer. Obrigado.